Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nesse estudo nós vamos estar falando do envolvimento da Igreja Evangélica do Brasil com a maçonaria. Nós podemos ir até um pouco mais além, ok? Se não fosse a maçonaria, não existia a igreja evangélica no Brasil. Pelo menos essas igrejas maiores, as mais conhecidas. A gente vai estar estudando sobre isso agora, lendo, falando sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai agregar conhecimento a todos. Ok, irmãos? Examinai tudo e retenha o que é bom. O movimento evangélico brasileiro não teria começado se não fosse pela mão da maçonaria. Ok? Tudo começou com a chegada do pastor Richard Ratcliffe, maçom norte-americano que fundou em Santa Bárbara do Oeste, em 10 de nove de 1871, a primeira igreja batista em solo brasileiro. 3 anos depois, em 1874, pastor Richard, com pelo menos mais 8 batistas, fundaram a loja maçônica George Washington. Desses 8 batistas, pelo menos 5 foram fundadores da primeira igreja batista. Dentre eles, o pastor Robert Potter Thomas, que foi interino por diversas vezes, tanto na primeira igreja quanto na igreja da Estação, a segunda igreja batista do Brasil, fundada em 2 de 11 de 1879, pelo pastor Elias Quilin, também maçom. O primeiro pastor batista brasileiro maçom foi Antônio Teixeira de Albuquerque, batizado por Pastor Thomas. O mais interessante é que em 12 de 7 de 1880, a pedido da Igreja da Estação, foi formado um concílio reunindo as duas igrejas, tendo como moderador o pastor Thomas. O evento foi realizado dentro do salão da loja maçônica, conforme ata escrita e enviada aos Estados Unidos. Em 1921, Salão Louis Ginsburg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou sua autobiografia relatando ser maçom. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, fundadores da Assembleia de Deus, maçons, também fundaram, por intermédio da maçonaria, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Segundo o livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora Rio de Janeiro, 1985, o pastor batista que recebeu os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing era membro da maçonaria, assim como a maioria dos pastores batistas da época. Ele teria recebido ordens de apoiar os missionários em solo brasileiro, uma prática comum na fraternidade maçônica. Em vários trechos, o livro sugere que Daniel Berg e Gunnar Wing eram membros da maçonaria. Se a maçonaria esteve provavelmente na fundação de algumas das mais importantes igrejas evangélicas do Brasil, é ingênuo acreditar que não está ou que não estão na Assembleia de Deus. Um detalhe muito importante, irmão, é que os maçons cristãos evangélicos de outros países, de outras nações, eles falam abertamente que são da maçonaria. Ok, irmãos? Então tá aí, fica esse conhecimento aí
para todos. A decisão que muitos vão tomar com esse conhecimento, aí cabe a cada um, ok? Examinai tudo, retenha o que é bom, ok, irmãos? Procure conhecimento, procure estudar a história da igreja, procure estudar as escrituras no contexto judaico, ok, irmãos? Procurem se aprofundar cada vez mais nas escrituras. Hoje a gente tem o recurso da internet, hoje a gente tem a internet para comprar livros com mais facilidade, então não parem de estudar. Nosso objetivo é despertar nas pessoas um desejo de se aprofundar mais nas escrituras. E a gente tem que saber, né, irmãos, onde a gente está pisando, com quem a gente está se envolvendo, isso em todas as áreas. No demais, fique na paz do Eterno. Shalom, shalom. Shavuatov, uma boa semana a todos.